Se você quer perder peso, mas não consegue seguir dieta, esse vídeo aqui é para você. Eu separei algumas técnicas, 5 técnicas aqui, e nessas 5 técnicas eu te ajudo a seguir uma dieta sem tanta neurose, sem tanta cobrança, sem tanta dificuldade. Uma vez que você aprende a controlar essas estratégias que eu vou te passar, você consegue seguir uma dieta de forma mais leve, mais prática. E fazer dieta, de verdade, confia em mim, não é tão difícil quanto você imagina. Agora, quando você começa já pela primeira estratégia que eu vou te passar aqui, se você já não tem o domínio dessa primeira estratégia, você vai perecer, cara. Vai dar dificuldade. A dieta vai se tornar cada vez mais difícil. Eu fiz uma pergunta no meu Instagram recentemente que era mais ou menos assim: por que existem tantas pessoas tão bem-sucedidas nas suas carreiras? Por que existem tantas pessoas que cuidam tanto dos outros, mas quando o assunto é autocuidado e emagrecimento, perder peso para si, não consegue? E aí é uma desregulaçãozinha já dessa primeira estratégia que eu vou te passar agora. Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. É sempre um prazer estar aqui compartilhando conteúdo com você. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever e já deixa o like da confiança. Pô, Dani, lá no final do vídeo eu vi que não tá legal, pô, o vídeo não ficou bom, cara, lá e tira o like. Mas se você deixar o like agora, você me ajuda a expandir o canal e o YouTube entregar para mais gente aí. Então me ajuda que eu te ajudo, certo? A primeira estratégia é: faça anotações dos seus sentimentos. Parece bobo, a gente não está falando necessariamente da dieta como um todo ainda, mas você entender os seus sentimentos é muito importante. Nós não aprendemos a seguir dieta num padrão, certo? Ah, você tem que comer X gramas de arroz, X gramas de feijão. A dieta, por isso que as pessoas não conseguem seguir a dieta, porque elas querem pegar um papel e simplesmente seguir aquilo ali como se fosse um regime militar, né? De manhã é 2 ovos, na hora do almoço é 100 gramas de frango, de tarde é iogurte, aí à noite... Cara, você não está levando em consideração nada da pessoa. E antes de prescrever, eu preciso entender, preciso conhecer o meu paciente. Então, nesse caso, você interpretar os seus sentimentos é muito importante. Até porque dentro da nossa cultura alimentar, quando você pensa em como você aprendeu a comer e a região que você está instalado, você já está com hábitos instalados aí há muito tempo. Inclusive, dentro das nossas ações, 95% é com base do inconsciente. Ou seja, o inconsciente é como se fosse um depósito que você guarda emoções, que você guarda alegrias, frustrações, que você guarda histórias. E aí, tudo isso também está envolvido com a comida. Eu vejo, por exemplo, pelo meu filho, né? Se a gente começa a fazer ali aquela progressão, ensinar, a educação e tal, e muitas vezes, se você é muito incisivo, você acaba gerando aversão na criança. Quer ver um exemplo? Eu tenho muitos pacientes que isso já aconteceu. Porque foi imposto que deveria comer salada. Um exemplo. E aí, quando chega na fase adulta, quando ele tem decisão de comer, ele não consegue comer. Não consegue, cara. E é muito interessante porque são vários pacientes. Claro que hoje a galera quer colocar nome bonito nas coisas, né? Eu tenho paladar infantil. Tá bom, minha criança, mas você tem 30, 40 anos, então agora vamos ser adultinhos e vamos comer de fato. Mas existem pessoas que de fato gera aversão. A pessoa chega a dar náusea quando vai tentar comer. Isso tudo porque nós tínhamos uma cultura alimentar que foi ensinado pra gente. Depois que a gente aprendeu aquilo, a gente passa a fazer de forma basicamente inconsciente. Quem nunca passou por um chocolate e só pegou na mão e saiu, né? Ou come às vezes sem pensar. A pessoa que fala que não tem um determinado transtorno alimentar, não transtorno, mas tipo assim, uma necessidade, um ruído alimentar, é porque ela não presta atenção no que ela está comendo. Então todo mundo tem um quesinho ali de possivelmente ter um transtorno alimentar. Agora, para você sair do transtorno alimentar, sair de um distúrbio, de algum complexo alimentar, para fazer uma dieta leve, é começar se interpretando. Então, por exemplo,
Quando você ficava doente, você já vinha com uma sopinha para você. Não existe, cara, nenhum artigo científico que fale assim, se você pegou virose, vai ter que comer a sopinha. Isso foi uma cultura implantada pela nossa mãe, pela nossa avó. Estou nervoso, tomar uma água com açúcar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, se você for parar para pensar na questão da cabeça, aí até tem. Quer ver um exemplo? Você tem uma descarga de adrenalina, porque você tomou um susto, porque, sei lá, e aí outra pessoa chega com você com uma água com açúcar, talvez ela esteja tentando associar uma outra região do seu cérebro, que seria a parte da dopamina, que seria uma parte de recompensa e também de conforto, prazer. Então talvez tenta se equilibrar de forma inconsciente ali. Você veja como que é interessante, né, cara? Como uma coisa tá ligado com a outra. Então, isso eu fiz muito, né? Esse é um trabalho que eu já fiz com terapia, de tipo, cara, escrever de fato o que eu sentia quando eu ia ter algum comportamento alimentar alterado, quando eu ia pegar e ia comer a gente fala comer transtornado, né? Quando você vai comer, tipo, em demasia. Tudo isso é muito importante você saber os seus gatilhos, né? E quando isso acontece, nós entramos na estratégia número 2. Então, beleza. Eu senti que eu vou perder o controle na alimentação. Vamos só supor aqui. Você chega lá e aí... Deixa eu baixar um pouquinho mais você aqui. Você chega para comer, só que você está com muita fome. Aí você começou a comer demais. Cara, a melhor coisa que você pode fazer, agora entendendo que, eu sei que eu tenho um gatilho, já entendi esse sentimento, a melhor coisa que você pode fazer, eu chamei aqui de... basicamente distrair a sua cabeça. Então, cara, eu sei que eu vou furar muito forte a dieta. Eu sei que eu vou me descontrolar. É mais fácil eu sair para mudar minha cabeça, sair dar uma caminhada, ou às vezes procurar um livro para você ler. Eu sei que muitas pessoas não leem, mas estou aqui para te lembrar que isso é muito importante. Inclusive que estamos no início do ano, cara, leia um livro por mês, pegue livros básicos, enfim. Mas isso já vai te ajudar a diminuir aquele ruído alimentar. O que é o ruído alimentar? É aquilo que você fica pensando em comida por muitas horas. Cara, você acabou de comer, você já está pensando na próxima refeição. Quem nunca, né, no almoço de domingo já estava pensando na janta com a família, ou na próxima refeição, ou vai viajar, sempre está falando de comida. Isso tudo é um ruído alimentar. E para você diminuir isso, você tem que olhar para outra coisa. E quando as coisas podem pegar muito além disso, tipo, Dani, vai ficar difícil mesmo? Cara, aí é procurar algum amigo, vai sair de verdade, não só apenas dar uma caminhada. E acredite, talvez para você, não sei se faça sentido, se está fazendo, deixa aqui nos comentários, mas muitas pessoas têm um comportamento alimentar de comer até querer passar mal, até sentir desconfortável. Quando você for sentir que isso vai acontecer e você vai aprendendo esse sentimento, distrai a sua cabeça, dá um passinho para o lado, vai procurar outra coisa para você fazer. É a melhor coisa que você pode fazer nesse momento. E aí, o terceiro ponto, talvez, seja aceitar essa determinada ansiedade. Ou seja, você já sentiu e já sabe que quando você está ansiosa, você vai mudar o seu comportamento, você vai comer em demasia. Não dá para sair, que nem exatamente agora, olha o tempo feio que tá lá fora. Agora tá uma chuvinha e tal, Dani, eu não vou sair, eu não tenho um livro para ler. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre focar na solução. Não tá dando certo? Cara, aprende a conviver com aquilo. Aprende a conversar com aquilo. Por que eu me sinto assim? Qual que é a gênese disso? Por que eu tô dessa forma? Você começa a entender que o sentimento, por exemplo, a própria ansiedade, ela é uma emoção humana e a gente não consegue não ter uma emoção humana. Você não consegue não sentir uma raiva, você não consegue não se sentir às vezes numa paixão, entende? A gente não manda nesses sentimentos, muito menos numa ansiedade. Agora, quando você aprende, uma das tratativas da psicologia é essa, inclusive, né? Quando você aprende a controlar ou aprende a conversar, aprende a ter uma noção de si mesmo,
já diminui consideravelmente. Por exemplo, por muito tempo, geralmente era quando eu ia competir e tudo mais, que aí eu ia competir, era um estresse, era a pressão da competição e tudo mais. Quando eu chegava, por exemplo, para comer uma bolachinha, que esse era meu problema, com a bolachinha do meu filho lá, e eu ia perder a mão, beleza, nos dias de hoje, quando eu pego a bolacha, eu já me pergunto, cara, mas por que eu tô comendo? Por que eu tô ansioso? Ou seja, se eu sei que eu tenho um alimento que ele me dá um gatilho, eu já me pergunto, opa, por que eu tô com vontade daquele alimento? Pô, é um problema com o chefe, é um problema que tem que entregar um trabalho, é uma palavra que eu escutei, é alguma coisa que eu vi, entende? Achar aquela gênese. Inclusive, daqui a pouco, a próxima, a estratégia número 5 já é potencializando isso. A gente está numa crescente, são 5 estratégias, mas a gente está aprofundando em cada uma delas, né? E obviamente, quando você for comer, essa daqui é a estratégia número 4, esteja presente para o seu alimento. Não adianta você saber quantas gramas de frango agora você tem que comer. Por exemplo, recentemente, essa semana aqui que eu estou gravando o vídeo, foi mudada a pirâmide alimentar lá dos Estados Unidos. E aí começou aquela discussão, porque o cara lá falou assim, estamos declarando o fim da guerra contra a gordura e estamos iniciando uma guerra com os carboidratos. E aí eu vejo uma galera que não faz ideia do que é a nutrição de fato, porque quem está de dieta já estava na nova pirâmide alimentar, que pra gente não tem nada de novo. Mas aí começa, meu Deus, tem que comer isso, porque falei que gordura era bom, porque a dieta carnívora e tudo mais. E eu falei, meu Deus, cara, que adianta? Vocês têm a melhor dieta então, mas está tudo dentro da gaveta, ninguém segue a dieta. E os Estados Unidos estão nessa correria porque o índice de obesidade só tende a crescer e isso está se tornando um problema de saúde pública para eles. Então, cara, se você tem a melhor dieta que está na gaveta, não adianta. Se você não consegue seguir a dieta, faça essa estratégia número 4, que é esteja presente no alimento. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu trabalhei no Instituto de Pesquisa em Comportamento Alimentar de Curitiba. Então eu era associado a eles lá e volta e meia a gente pegava pessoas que ia fazer bariátrica e tudo mais, e uma das alternativas que nós tínhamos que ensinar para os pacientes era pegar uma colher de comida, colocar na boca, colocar a mãozinha embaixo da perna ali, mastigar 30 e tantas vezes, aí dá outra garfada, ou seja, a gente chama de mindful, né? Tipo, estar presente naquele momento, mindful eating, né? Então, a pessoa vai ali, come, está presente naquele momento. E quer ver um exemplo? Às vezes você está me assistindo agora comendo, esteja presente na sua alimentação. Inclusive, deixa para mim aqui nos comentários em que momento do seu dia você me assiste, né? Se é fazendo um aeróbico, é comendo, é indo para o trabalho, enfim, deixa para mim aqui nos comentários que é importante. Mas você começou a comer, você já não está nem sentindo o gosto da comida, sabe? Aquela sensação de, você come, mas já nem vem no paladar isso daqui, está comendo muito rápido, não está nem sentindo a deglutição, não está curtindo a comida. Isso significa que você não está presente na comida. E isso pode ser porque está assistindo, porque está lendo, porque está conversando, porque está com pressa. E aí é óbvio que você vai ter dificuldade para perder peso, porque assim, você vai comer a porção determinada para você. Mas como você não teve a plena saciação, ou seja, terminou de comer e já teve aquela sensação de, estou satisfeito, você vai querer comer mais. É esperado que isso aconteça, não é, meu Deus, entende? Esperado que isso aqui aconteça. Aí você pegou, calma, respira, descobri que estou nessa situação. Respira, olha para a comida, pensa em como ela foi feita, a pessoa que fez, para você conseguir curtir aquele momento, para curtir que você está de fato se alimentando. E isso já dá aquela aliviada. Opa, deixa eu sentir o sabor disso daqui. Aí faz com que você crie a plena saciedade ali e, obviamente, você vai ter
benefícios na perda de peso porque você está regulando de fato a sua fome e sua saciedade. Isso aqui é muito importante. E aí tá. Lembra que eu estava falando para vocês de distrair a sua cabeça e também a ansiedade, você conseguir conversar com a sua ansiedade? A gente tem uma técnica de 5 porquês. Então sempre quando você vê que você vai entrar num determinado descontrole ou quando você quer conhecer você mais a fundo, você faz uma técnica dos 5 porquês. Tomara que não chova aqui pela minha janela, que agora engrossou a chuva lá fora. Você faz a técnica dos 5 porquês. Bem, vamos só supor uma situação aqui. Você chega para você e fala, pô, eu não consigo emagrecer. Primeiro de tudo, nós temos uma escala de pensamentos. Então tem pensamentos que na grande maioria eles são involuntários. Ele só vem na sua cabeça. Só que ele vem na sua cabeça, só que se você conseguir parar para pensar o porquê você está pensando aquilo, você já começa a se controlar. Depois disso nós temos pensamentos nucleares, né, um pouquinho mais abaixo, e temos pensamentos, como é que eu anotei aqui? Intermediários e os pensamentos nucleares. A gente vai achar a gênese da sua necessidade por motivo que você está pensando aquilo. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, é muito comum, e em consulta eu pego muitos pacientes falando isso. Ah, eu não consigo emagrecer. Aí vem a primeira pergunta, por quê? E eu fui anotando uma ideia aqui. Então, eu não consigo emagrecer porque eu não tenho tempo. Mas daí uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque geralmente emagrecer está envolvido com calorias. Então, por que você não tem tempo? Ah, porque eu trabalho durante o dia. Mas se você trabalha durante o dia e não consegue emagrecer porque não tem tempo, qual que é o problema? Ah, porque eu não consigo me organizar. Opa, então nós achamos uma gênese. Então o teu problema já não é nem mais seguir a dieta. O teu problema não é emagrecer, o teu problema está na organização. Perceba que quando você vai buscar um resultado, os mesmos caminhos para chegar no resultado são os que te mantêm naquele resultado. E não tem muito segredo. Se você quer chegar a ter aquilo, na dieta não tem o que fazer. Existe um preço de você seguir a dieta. Por exemplo, agora é ter que se organizar mais, agora é ter que ir mais vezes ao mercado, agora, se você não tem tempo de fazer a comida na hora da refeição, você vai ter que deixar pronto. Existe esse preço, entende? E é interessante porque pessoas muito bem-sucedidas em suas carreiras, lembra que eu estava falando no começo? Pessoas muito bem-sucedidas na sua carreira, o que eles fazem? Normalmente eles são obstinados na sua área. Então o cara quer, só um exemplo, quer ser advogado. Além dele estudar para o vestibular, além dele estudar na faculdade, quando tudo acabou ele ainda tem que estudar para passar numa prova da OAB. E para isso acontecer, por vezes ele teve que se deslocar da família, por muitas vezes ele teve que deixar de sair no final de semana para estudar. Claro que nos dias de hoje a gente já não vê mais tanto isso, na sua grande maioria, mas quem se destaca vai ter que fazer isso. E por que as pessoas acreditam que vão ter bons resultados no emagrecimento, na perda de peso, se elas não se dedicarem de fato? Elas acreditam que vai ser tipo, de boa aqui, vou fazer uma dietinha e vou perder peso. Cara, não vai. Você não precisa saber X gramas disso, X gramas daquilo, ou se a pirâmide alimentar mudou, ou se o vinagre de maçã é bom, ou se o jejum intermitente. Você tem que saber seguir a dieta, porque quem faz essa outra parte de saber o quanto e o que você deve comer é o Nutri, sou eu. Inclusive, se você quer que eu te acompanhe na sua alimentação, que prescreva o seu treino, que você tenha um acompanhamento de perto, meu WhatsApp pessoal, toda semana, fazendo um feedback semanal, acompanhando o seu processo, ou seja, vai começar uma dieta e não vai desistir, eu te recomendaria entrar na minha consultoria online. E nessa consultoria online é sensacional. Eu vou deixar o primeiro link da descrição aqui, você clica lá e já vai direto no meu WhatsApp. Inclusive, aqui é só uma troca de ideia. Essa semana bloquearam o meu WhatsApp lá, o WhatsApp tá meio chato com isso e tal, então todos os links dos vídeos passados eu vou ter que trocar para esse WhatsApp novo, tá? Se você já clicou em outro link e tal, se já tinha o número, agora mudou, tá? Agora é esse número que tá aqui, justamente porque tive que trocar o WhatsApp e me bloqueou lá. Bem, eu espero que tenha feito sentido para você, só um resumo rápido. Faça anotações,
dos seus sentimentos, distrai a sua cabecinha, tá? Então, começou a dar neurose, começou a se cobrar demais, começou a dar pilha que vai dar um comportamento alterado na sua alimentação, distrai a cabecinha, procure alguma coisa para fazer a mais, aceite a sua ansiedade e aprenda a conviver com ela. Obviamente, isso não anula a necessidade de ir num médico, ver a necessidade de uma medicação, enfim, aí é outra história, mas de fato aceite e converse com ela, porque mesmo tomando remédio você vai ter os sentimentos oscilando, a busca é só para te estabilizar. Esteja presente na sua alimentação e na dificuldade faça 5 porquês, tá ok? Espero que tenha feito sentido para você. Eu sei que lá no começo do vídeo você deixou o like, mas se esqueceu, deixa o like agora, se inscreve no canal e olha só, clica nesse vídeo aqui, porque o YouTube fala para mim assim, Dani, esse vídeo é o melhor e mais conveniente para o seu espectador. Então clica aqui e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!